já pensou você receber o Bolsa Família por 2 meses, por 12 meses ou até por menos de 24 meses? Pois é, infelizmente tem pessoas que irão receber, além do valor menor, o valor pela metade, vão receber ou só por 2 meses, ou só por 12 meses, ou ainda continuam na regra antiga. Como assim, Jefferson? Neste vídeo eu vou te explicar. Melhor dizendo, a própria secretária do Ministério do Desenvolvimento Social vai dar uma explicação plausível sobre a regra de proteção. Pois é, milhões de pessoas melhoram ali a sua renda financeira, ou então o próprio cadastro único aumenta essa renda per capita das pessoas e, consequentemente, elas acabam recebendo a metade do Bolsa Família por um pequeno período. E neste vídeo você vai entender. Então se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo e esmaga o teu dedo no like. Pois bem, como muitos sabem aqui, existe a nova regra do Bolsa Família, que é a regra de proteção, onde ela trouxe outras regrinhas. Que tipo de regras ela trouxe? Que aquelas pessoas que tiverem uma renda per capita maior que 218 e menor que R$ 706, essas pessoas, esses beneficiários, poderão ficar no Bolsa Família por 2 meses ou por 12 meses. Jefferson, como assim? A própria secretária ela vai explicar tintim por tintim. Por isso que é importante vocês assistirem esse comunicado do próprio governo federal, do próprio Ministério do Desenvolvimento Social, para você ficar por dentro de tudo. Então, se inscreve em nosso canal, não perde tempo não, e já esmaga o teu dedo e assista até o final. Se liga! Então, quando a gente está falando dessas ações que interrompem pagamento, é importante a gente saber que, ou que mudam, né, o valor do pagamento, a gente tem aqui ações, como a gente falou, da revisão cadastral. Então, tem bloqueio da revisão cadastral acontecendo esse mês com muita importância. Tem também cancelamento acontecendo. Nos cancelamentos, tem o fim do prazo da regra de proteção, que esse mês, basicamente, vocês vão ver, são alguns casos que já completaram 24 meses e outros que são esses que eu falei da regra de 2 meses, que a gente vai aprofundar um pouquinho aqui, tá? Tem também aquelas famílias que aumentaram a renda. Quem aumentou a renda para além do limite para permanecer, também sai. Porque nós temos 2 limites, né? Então, o limite de entrada e para permanecer, que é mais alto. Então, temos também suspensão de não cumprimento de condicionalidades de maneira reiterada. E temos as famílias que entraram em regra de proteção todos os meses, como a gente lê as informações do cadastro, todos os meses tem famílias que são identificadas com aumento de renda, especialmente porque lá no cadastro a gente sabe que a renda formal entra de modo automático. Então, essas famílias não têm benefício cancelado de imediato se a renda ficar até 706, e aí ela permanece conosco na regra de proteção durante essa jornada de construção da autonomia financeira, tá? Como eu falei para vocês, o nosso processo de reflexo cadastral acontece todo mês. Então, quem aumenta a renda para cima da linha de entrada do Bolsa é de 218 por pessoa, mas fica até R$ 706, não tem benefício cancelado. Permanece no programa recebendo 50% do valor do benefício, tá? Quem aumenta a renda para cima de R$ 706 por pessoa, ou seja, saiu da situação de vulnerabilidade de renda. Então, é uma família que já conseguiu superar a situação para a qual o programa é elaborado, né, para retirar as famílias e garantir uma renda para que ela não fique numa situação de pobreza. Então, esse segundo ponto, isso já foi superado. Então, ela não fica mais no programa, mas a maior parte das famílias aqui que a gente tem identificado renda automática no cadastro tem entrado em regra de proteção, tá? Essa renda, então, como eu comentei com vocês, é uma renda que vem para o cadastro único todos os meses de forma automática, desde que o cadastro único está com seu novo sistema. Então, no Bolsa Família, desde julho, a gente vê essa movimentação maior relacionada à renda, seja em relação à saída de famílias ou de famílias entrando em regra de proteção, tá?
Nós tivemos isso também acontecendo no primeiro semestre desse ano, mas sem grandes ações, né? Só foram ações mais pontuais, até mesmo porque o Bolsa Família ficou alguns meses adaptando essa integração do cadastro, do sistema novo do cadastro com o sistema de benefícios do Bolsa. Então, agora a gente vai ver isso com mais intensidade nesse segundo semestre. E aí, falando sobre a regra de proteção, é importante a gente lembrar que ela é uma medida de contínua proteção social para quem não está mais no perfil de entrada do programa Bolsa Família, mas pelo reconhecimento do governo federal, que é essencial que a gente entenda que é um processo feito de etapas. Então, a gente precisa acompanhar e proteger essas famílias durante essa transição gradual. Então, a regra de proteção, ela apoia a família a partir desse reconhecimento de que ainda pode haver uma situação de vulnerabilidade, a gente não quer que as famílias fiquem desprotegidas, e desde julho desse ano, o que a gente tem são alguns ajustes nessa regra. Então, o primeiro ajuste é que a renda máxima para permanecer no programa em regra de proteção é de R$ 706 por pessoa da família, tá? A renda per capita é de R$ 706. Ou seja, aquela renda que aparece lá no cadastro único, a per capita, é a que o programa Bolsa Família observa para os seus processos, tá? Além disso, a gente agora tem 3 tipos de prazo. Temos o prazo de 24 meses, 12 meses e 2 meses. 24 meses, a gente vai ver em que situações a gente tem cada um desses prazos, mas, basicamente, essa variação tem a ver com o momento em que a família entrou em regra de proteção e o tipo de renda que ela tem, tá? O que não mudou tem a ver com a cesta de benefícios, o valor do benefício que a família recebe, sempre 50% do valor titular, do valor que está previsto na legislação, e o retorno garantido, que é uma medida adicional. A família entrou em regra de proteção, cumpriu o prazo máximo, mas infelizmente, por exemplo, aconteceu uma situação posterior que a renda dela baixou e ela ficou de novo em situação de pobreza, ela não volta para a fila. Ela volta ao programa Bolsa Família imediatamente pela regra do retorno garantido que o próprio município operacionaliza, ok? Então, como é que nós estamos de regra de proteção hoje? Primeiro, a principal de todas, a prazo de 12 meses para quem tem renda volátil. O que é essa renda volátil? É a renda de trabalho, seja ele formal ou informal, e também aqui no caso a gente colocou também o BPC da modalidade PCD, certo? Quem é que fica até 2 meses? Quem tem uma renda estável, aposentadoria, pensão, BPC idoso, são processos de renda contínua. Então, esse processo é o processo desse mês, é quem esse mês está tendo o desligamento depois dos 2 meses da regra de proteção. Para ambos os casos, vale essa renda que passou a valer a partir de julho desse ano, ou seja, R$ 700 de limite de renda, ok? Então, a gente deixou esse esquema aqui porque fica na apresentação que vai ser anexada no informe do Bolsa Família da folha de pagamentos essa semana. Então, só para vocês terem aí com vocês o quadro, para vocês saberem quando e como acontecem esses cancelamentos. Então, aquelas categorias que eu falei lá no início, 24, 12 e 2 meses, né? 24 meses é quem até junho estava em regra de proteção. Estava em regra de proteção, com a regra dos 24 meses, segue a regra dos 24 meses, certo? Então, isso não foi alterado. Então, esse mês, vai ter alguém que vai estar saindo pela regra de 24 meses? Vai, sempre tem alguma família que lá em 2023 aumentou a renda e agora está saindo, depois desses 2 anos de ter mantido uma situação de renda acima da linha de entrada no programa, tá? E as novas 2 categorias são a de renda estável 2 meses e renda volátil 12 meses. Essa nova de renda volátil de 12 meses, como entrou em vigor só agora a partir de julho, a gente só vai ver efeito no ano que vem. Tá? Então, este ano a gente só vai ver 2 tipos de cancelamento acontecendo. Quem completou 2 meses ou quem completou os 24 meses. Ok? Como é que a gente sabe essas informações? Como é que a gente acompanha?
Bem, vocês podem acompanhar tanto no sistema de benefícios do CIBEC quanto no SIG-PPF os relatórios de acordo com cada uma dessas categorias, desses públicos de revisão, de regra de proteção. Acompanhe esse processo para vocês saberem quem são as famílias. Os relatórios também sinalizam as famílias que ainda não completaram, então vocês já têm clareza de quem é que pode fazer um processo que pode aparecer para você. Então, você também pode pensar em como é que você organiza alguma ação estratégica dessas ações, inclusive ações complementares. Você já sabe que a família vai sair porque completou os 12 meses, por exemplo, da regra de proteção, ou os 24 meses.